Ó Deus grande, Deus tremendo, primeiramente, Senhor, nós pedimos ao Senhor perdão dos nossos pecados, pedimos ao Senhor perdão das nossas falhas, pedimos perdão das nossas iniquidades. Ó Deus Todo-Poderoso, ó Deus de promessa, ó Deus de milagre, venha perdoar, Senhor, nossos pecados, venha perdoar, meu Pai, as nossas falhas. Ó Senhor da glória, Deus querido, nós pedimos ao Senhor misericórdia, meu Pai. Nós pedimos ao Senhor compaixão, meu Deus e meu Pai, vem agora a perdoar, Senhor, nossos pecados. Ó Deus poderoso, ó Deus de milagre, Deus de maravilha, venha perdoar, Senhor, as nossas iniquidades. Ó Deus todo-poderoso, dai a vitória para o teu povo, meu Pai, que vai escutar esse ensino bíblico edificante. Senhor, meu Deus, fala conosco, meu Pai, através da tua palavra. Espírito Santo, vem nos ensinar a ser guiado pelo Senhor, meu Deus. Nos ensina a ser guiado pela tua palavra. Oh Deus querido, Deus poderoso, venha nos dar a sabedoria da tua palavra. Meu Deus, venha perdoar os nossos pecados, venha perdoar as nossas falhas, venha perdoar nossas iniquidades, venha nos purificar com teu sangue, meu Deus, em nome do teu santo Filho amado Jesus Cristo. Fala conosco através da sua palavra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Aleluias. Oh, glória a Deus. Louva o Cordeiro de Deus. Glória, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. Mas graças a Deus que já nos concedeu a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos, sem perca de tempo, vamos ler a palavra de Deus. Vamos ler a palavra do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Vamos ler a palavra de Deus, que se encontra, vamos abrir a nossa Bíblia, vamos abrir a palavra do Senhor. Você que tem a sua Bíblia aí, pega a sua Bíblia e abra comigo em Gênesis capítulo 39. Louvado seja o Senhor. Gênesis capítulo 39, versículo 7. José na casa de Potifar. Aleluia. Gênesis capítulo 39, versículo 7. Você que tem a sua Bíblia aí, abra a sua Bíblia. Em Gênesis 39, versículo 7. Amém? Diz assim a palavra de Deus. E aconteceu depois dessas coisas, que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e disse: deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo. Entregou em minha mão tudo o que tens.
Ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vindou, senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria eu este tamanho mal e pecaria contra Deus? E aconteceu que, falando ela cada dia a José, e não lhe dando ele ouvidos para deitar-se com ela e estar com ela, sucedeu num certo dia que veio à casa para fazer o seu serviço, e nenhum das casas estava ali. E ela lhe pegou pelas suas vestes, dizendo: deita-te comigo. E ele deixou as suas vestes na mão dela e fugiu e saiu para fora. E aconteceu que, vendo ela que deixaram a sua veste em sua mão, fugirá para fora. Chamou os homens de sua casa e falou-lhes, dizendo: vede, trouxe-nos o varão hebreu para escarnecer de nós. Entrou até mim para deitar-se comigo, e eu gritei com grande voz. E aconteceu que, ouvindo ele que eu levantava a minha voz e gritava, deixou a sua veste comigo e fugiu e saiu para fora. E ela pôs as suas vestes perto de si, até que o seu senhor veio à sua casa. Amém? Queridos, sabemos que Potifar, ele era o rei de José do Egito. Potifar, ele confiava em José do Egito. José do Egito era um hebreu, né? José do Egito, ele era um homem que temia, obedecia à voz do Senhor, nosso Deus. O Senhor Deus, ele sabia a capacidade de José do Egito. O Senhor, o Deus Todo-Poderoso, ele sabia que José ia fugir daquele pecado. Por isso o Senhor permitiu que José esteve na casa de Potifar. Louvado seja Deus. Por isso, irmãos, que o Senhor ele permitiu José ir para a casa de Potifar. Porque o Senhor, Deus, ele conhece o nosso futuro. Deus, ele provou a fé de José. O diabo usou a esposa de Potifar, né? Porque eu vou fazer a vocês uma pergunta, eu quero que vocês me respondam. Nós estamos com 6 pessoas ao vivo. Eu vou fazer uma pergunta aqui. Agora eu quero fazer uma pergunta para vocês. Eu quero que alguém me responda. Qual de vocês aí sabe? Qual de vocês que sabe por que José do Egito foi tentado pela esposa de Potifar? Por que a esposa de Potifar tentou derrubar José? Por que esposa? Eu quero que vocês me respondam. Eu vou perguntar a vocês, eu quero que vocês me respondam. Por que a esposa de Potifar tentou derrubar José do Egito? José do Egito era um homem
servo de Deus, temente e obediente à voz de Deus. Comente aqui embaixo qual é a sua resposta. Quero ver se vocês vão saber responder. Irmãos, pode responder. Estamos aqui para aprender um com os outros. Pode responder, irmãos. Eu quero ver a resposta dos ouvintes de casa que me escuta agora, que me ouve agora. Qual é a resposta? Por que a esposa de Potifar tentou derrubar José? Por quê? Para quem chegou agora, nós estamos no livro de Gênesis, capítulo 39, versículo 7. Irmãos, qual é a resposta, queridos ouvintes? Qual é a resposta? Estamos aqui para um aprender com o outro. Irmãos, eu vou falar. A esposa de Potifar, aqui ó, a irmã Jaqueline respondeu. Aí a irmã respondeu certinho, ó. A irmã respondeu a resposta que eu ia falar, tá vendo? Por isso que é bom ler a Bíblia bastante, examinar bastante a Bíblia. A esposa de Potifar, ela tentou José do Egito porque ele era formoso de aparência. A palavra formoso significa bonito ou bonita, né? Bem aparentado, a pessoa bem aparentada, né? A palavra formoso, ela é bonito ou bonito. Formoso, a palavra formoso para o homem é bonito e a palavra formosa para a mulher é bonita. Por isso que a esposa de Potifar queria fazer José do Egito deitar-se com ela, né? A irmã Jaqueline está dizendo aí, na história de José, em tudo que se passou, mesmo ele não entendendo nada, Deus tinha propósito e ele mesmo sofrendo, não recuou. Verdade. José do Egito era um homem hebreu, né? Era escravo. Ele não entendia os mistérios de Deus, mas ele era temente, sim. Ele tinha temor de Deus, né? A Bíblia diz que o temor é o princípio da sabedoria. Na verdade, o temor é o princípio da sabedoria. O temor, quando a gente tem temor de Deus, irmãos, a gente foge do pecado. Quando a gente tem temor de Deus, a gente foge da vaidade, foge de todo tipo de pecado que Deus abomina, né? Ele nos ajuda a vencer tentações. Então, José do Egito, ele venceu todas as tentações.
porque o Senhor estava com ele e ele era temente a Deus, né? O Senhor estava com José do Egito. A esposa de Potifar tentou derrubar José. Ela queria que José caísse em pecado. Mas ali, o Senhor, ele permitiu para ver a reação de José. O Senhor, ele permitiu. Olha só para você ver no versículo 7. E aconteceu depois dessas coisas que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e disse: deita-te comigo. Olha só, ela pôs os olhos em José do Egito, viu que José do Egito era formoso, bem aparência, né? Bem aparentado, era formoso, né? Aí no versículo 8 vai dizer: porém ele recusou e disse à mulher do seu senhor: eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo o que tem. Então, Potifar, ele deixou José do Egito reinar na casa dele, né? Irmãos, Potifar, ele confiou no José do Egito, porque ele viu que o José do Egito era sincero, né? E a esposa de Potifar, ela foi usada pelo diabo para tentar derrubar José. José foi tentado, né? Porque se o José do Egito entregasse ali aquela tentação, as vestes deles iam manchar, as vestes espirituais iam manchar, né? Quantas pessoas hoje estão sendo tentadas, estão entregando a tentação, né? É possível sim vencer as tentações quando a gente consegue vencer todos os tipos de pecado, é verdade? É, se a gente não tiver na vigilância, a gente não vigiar no olhar, no falar, a gente acaba cedendo à tentação, irmãos. A gente tem sim muitas tentações, né? A gente tem sim as tentações, mas é possível sim vencer as tentações. Aí muitas pessoas ficam aí falando, ah, mas a carne é fraca. Muitas pessoas, é claro que a carne é fraca. A Bíblia diz que, na verdade, o espírito está pronto, mas a carne está fraca, né? Mas se a pessoa ficar, se ela colocar só na cabeça, ah, a carne é fraca, a carne é fraca, eu sou fraco. Aí é só brecha para Satanás pegar a pessoa, né? Então, irmãos, a gente sabe que a carne é fraca, mas a gente tem que vigiar, né? Se a carne é fraca, a gente não vai ficar lá olhando coisas que não agradam a Deus. Tem que fugir da aparência do mal. A gente vai conseguir vencer a tentação quando nós vigiar os nossos olhos, né? Vamos ler aqui, irmãos. Eu quero fazer uma pergunta para vocês aí. Quero que vocês me respondam. Vocês que estão ouvindo. O pastor Cleito está ao vivo aí, ele sabe, ó. O pastor Cleito está aí na live, ele sabe. Eu quero que tem muitas pessoas que sabem também. Muitas pessoas vão saber e muitas não vão saber. Eu quero saber aí, quero que vocês me respondam. Da onde começa o pecado? Quero que vocês me respondam. Da onde que começa o pecado? Vai, irmãos, responde aí para mim rapidinho, para que a live não fique muito grande. Da onde que começa o pecado? Quero que vocês respondam aí essa pergunta que eu fiz. Da onde que começa o pecado?
diante da Bíblia, o pecado começou da onde? Graças a Deus. Quero que vocês me respondam da onde que começa o pecado. Estamos com 7 pessoas ao vivo. O pastor Cleide diz, cobiça. Sim, a cobiça, mas ela veio da onde? Olha, o irmão Joel Soares falou no olhar. Acertou, varão. O irmão Joel Soares falou no olhar. O irmão Joel Soares acertou. Isso mesmo. O Senhor tem uma obra contigo, viu, irmão Joel? O Senhor tem uma grande obra contigo para pregar a palavra de Deus. Tá vendo? Você tem um conhecimento já, então deixa o Senhor fazer a obra da sua vida. Irmãos, o pecado, ele começa do olhar. O pecado, ele começa do olhar. Por que o pecado começa do olho? Porque Adão e Eva, eles ficaram olhando, eles ficaram olhando a fruta do conhecimento do bem e do mal. E ao ficar olhando demais, ali foi uma Satanás, o diabo lançou uma seta, né? Então, olhar, depois do olhar, gera a cobiça, o desejo, né? E se a pessoa olhar coisa que não presta, se ela ficar olhando coisa que não presta, ela vai cair, ela vai acabar caindo em tentação, né? Jesus diz na sua palavra, viai e orai, porque na verdade o espírito está pronto, mas a carne está fraca. Então, se você é crente temente a Deus, você não vai ficar olhando coisas que não agradam a Deus, igual novela, televisão, né? Pornografia, não vai ficar olhando essas coisas que não agradam a Deus, né? Porque isso aí vai te fazer afastar você de Deus. Isso aí vai fazer a pessoa contaminar os olhos. E a pessoa vai acabar caindo em tentação. Vamos ver aqui em Salmos. Vamos aprender da palavra de Deus, irmãos. Nós estamos aqui para aprender da palavra de Deus. Vamos ver aqui no livro de Salmos. Salmos 101. Livro de Salmos 101. Livro de Salmos. Olha aí, ó. A irmã Jaqueline está dizendo verdade. Pois Davi olhou e viu Batseba e aí cobiçou e acabou fazendo o que fez. Tá vendo? É verdade. Boa resposta para esse ensino. Davi, ele olhou Batseba, né? Ela estava se banhando. Davi olhou, né? Cobiçou e fez erradíssimo. Ele ficou olhando demais, né? A pessoa, ela fica olhando coisa que não presta, coisa que se algo que te faz te afastar de Deus, então não olhe. Tira o olho. A Bíblia manda nós arrancar o olho e tirar. Não é arrancar o olho, pegar a faca e tirar o olho, não. É tirar e não olhar mais, tá bom? Vamos ver aqui em Salmos. Livro de Salmos 101, versículo 3. Coloque para mim. Alguém pode colocar aqui para mim no chat ao vivo. Coloque para mim Salmos 101,
versículo 3. Louvado seja o Senhor. Salmo 101, versículo 3. Aleluia. Diz assim, Salmo 101, versículo 3. Não porei coisa má diante dos meus olhos. Tá vendo? Olha aí. Salmo 101, versículo 3 diz: Não porei coisa má diante dos meus olhos. Aborreço as ações daqueles que se desviam. Nada me pegará. Agora nós vemos aqui, ó, em Mateus 6. Vamos ver uma referência aqui, Mateus 6, 22. Salmo 101 vai dizer, Salmo 101, versículo 3 vai dizer: Não porei coisa má diante dos meus olhos. E aqui Mateus capítulo 6, versículo 22 diz: A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, de sorte, a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso, tá vendo? Então, irmãos, o pecado ele começa do olho. A pessoa olhar a coisa que não agrada a Deus, ela vai cair, ela vai acabar caindo em tentação, né? É por isso que Paulo ele manda o homem examinar a si mesmo. Quando fala o homem, é a mulher também. Se está errando naquilo que não está agradando a Deus, comece a examinar da onde está começando, aonde que Satanás está lutando da área da sua vida, né? Se é no olhar, começa a santificar no olhar, começa a afastar o olho daquilo que não agrada a Deus. Tira o olho daquelas coisas que vai te contaminar o seu olho. Tá vendo? Lá em Salmos 101, 3 vai dizer: Não porei meus olhos em coisa má. O que é coisa má? É televisão, né? Pornografia, novela, né? Isso tudo, irmãos. Até mesmo em filmes, né? Coloca o seu olho naquilo que é bom, na palavra de Deus, né? Palavra de Deus que vai edificar a sua vida. Colocar o olho naquilo que é má. Tem muitas pessoas aí, muitos crentes, dentro da igreja está lá, adorando a Deus, louvando a Deus, pregando, sapateando. E na rua tá olhando homem sem camisa, tá desejando. Na rua tá olhando mulher com short curto. Então, a pessoa ela tá prejudicando a ela mesma. Estar contaminando o próprio olho dela. Então aí ela fica com a alma toda contaminada. Aí veio o vazio na alma, veio a tristeza, a depressão, né? E aí a pessoa ela congrega na igreja, ela acha que ela vai estar com a vida espiritual ativada, mas na verdade está com a vida espiritual morta. Então, o pecado ele começa do olho. Tem que tomar cuidado para não estar com a vida espiritual morta. Então nós temos que tomar muito cuidado para onde nós olhamos. Porque se nós olhar coisas que não agradam a Deus, os nossos olhos vão estar contaminados, a nossa alma vai estar contaminada. E a alma contaminada não pode herdar o reino dos céus. Tá bom? A alma contaminada não pode ter o Espírito Santo de Deus. Amém? Se os seus olhos for a candeia do corpo que é o olho que ilumina tudo, né? O olho que nos guia em tudo. Se nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo vai ser luz, né? Se os olhos forem mal, todo o corpo vai ser trevas, tá bom?
Então, temos que tomar muito cuidado para onde nós olhamos. Muita gente acha que, muitos crentes acham que ver televisão não é pecado. Um crente que vê televisão, assiste novela, manda ele expulsar, manda ele lá expulsar uma legião de demônio para ver se vai com isso aqui. O diabo acusa ele na hora. Irmãos, para quem não sabe, a novela, antes de fazer as novelas, para quem não sabe aí, eles sacrificam 6 crianças. Quem sabia disso? Testemunho do Aldo Nascimento, o ex-bruxo, né? Ele já até morreu, mas ele contava no testemunho dele que ele fez bruxaria para a Rede Globo. Ele falava que eles sacrificam a criança para a novela ser reconhecida, para o povo ser reconhecido. Então, a pessoa que está vendo a novela está, cada vez que ela vê a novela, está matando uma criança, né? Se você não sabia, você está sabendo agora. Você que está assistindo novela, você está matando uma criança inocente, sangue, você está derramando sangue inocente. Então, você que não sabia, você sabe agora. Se você não largar essa prática, no dia do juízo final, você vai estar lá diante do Senhor. Irmãos, o diabo, eu fiquei sabendo aí que o povo está falando que saiu uma novela agora de evangélica, eu acho que não sei se é na Globo, não sei se é na Record. Não sei, irmãos, eu não tenho esse apocalipse de televisão aqui em casa, graças a Deus não tenho, não gosto, né? Nunca gostei, graças a Deus. Mesmo quando eu estava no mundo, eu assistia, mas não gostava direito, né? Tá falando que saiu uma novela, e o povo tá falando que saiu uma novela de Gênesis. Tome cuidado, que isso é engano do diabo. E isso é engano de Satanás para esfriar o povo. Ó, irmãos, o diabo ele é astuto, ele sabe trabalhar para esfriar os crentes. Esfriar os crentes, matar a vida espiritual dos crentes, irmão. O diabo criou essa novela para segurar o povo dentro de casa, para o povo não ir para a casa de Deus, né? Aí começa a parar de ir para a igreja, começa a parar de ler a Bíblia. Quando vai ver, a vida espiritual da pessoa está morta. Toma cuidado, toma muito cuidado. A pessoa que vive a vida de jejum de oração, o diabo não engana. A pessoa que vive a vida de obediência, que tem temor de Deus, que vive examinando a palavra, o Satanás não engana. Amém? Louvado seja o Senhor. Vamos ver aqui em Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Graças a Deus. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Coloque para mim no chat aí ao vivo. Gálatas capítulo 5, versículo 16 e 17. Quem pode colocar aí para mim no chat ao vivo? Gálatas capítulo 5, versículo 16 e 17. A irmã colocou aí, amém. Gálatas capítulo 5, versículo 16 e 17. Diz assim. Gálatas 5, versículo 16 e 17. Diz assim. As obras da carne e o fruto do Espírito. Versículo 16 vai dizer. Digo, porém, andai em espírito e não cumprieis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro
para que não façais o que quereis. Amém? Queridos, aqui nós vemos a guerra espiritual que nós temos no dia a dia. Aqui nós vemos a guerra espiritual que nós temos dia a dia. O nosso espírito, ele luta contra a carne luta contra o nosso espírito. Como devemos fazer para vencer as tentações? Nós só vamos conseguir vencer as tentações vivendo a vida de vigilância, vivendo a vida de jejum e de oração, como Jesus fez, né? Satanás ofereceu para Jesus tudo, mas Jesus não cedeu à tentação de Satanás. Por quê? Porque Jesus estava preparado, Jesus estava na vigilância, Jesus estava cheio do Espírito Santo, né? Tem hora que o próprio Senhor, ele permite, irmãos. Aliás, é bíblico, o Senhor, Deus, ele permite o diabo tentar nós, para ver se eu e você vai ceder à tentação da carne. Irmãos, o nosso primeiro maior inimigo é a nossa carne. O nosso primeiro maior inimigo é a nossa carne. Porque a nossa carne foi feita do pó da terra. A nossa carne foi feita do pó da terra, né? Então, a nossa carne, ela vai querer pecar contra Deus. A nossa carne, ela vai querer só pecar, só prostituir, só adulterar, só fazer as coisas que Deus abomina. Nós lemos aqui em Gálatas 5,16, né? Digo, porém, andai em espírito. O Senhor está mandando nós andar em espírito, porque aquele que anda no espírito tem a vida eterna. Como devemos para fazer andar no espírito? É vivendo a vida de jejum e oração, vivendo a vida de obediência à palavra de Deus, né? Porque o jejum, irmãos, ele crucifica os desejos da carne. O que significa jejum? O jejum é o seguinte: a gente jejuma, né? O jejum, ele é para matar os desejos da carne, né? O jejum é para a gente vai estar jejuando. A gente deixa de comer tal coisa para alimentar o nosso espírito. O jejum, a gente deixa de alimentar, deixa de beber água para alimentar o nosso espírito. Alimentar o nosso espírito. Jesus, ele ficou 40 dias de jejum. Jesus ficou 40 dias de jejum. E teve fome. Jesus teve fome. Mas não quebrou o jejum. O próprio Jesus teve fome, irmãos. Mas o Senhor Jesus Cristo não cedeu às tentações da carne. O nosso primeiro maior inimigo é a carne. O segundo é o diabo, né? Primeiro, irmãos, a carne, ela vai querer fazer nós pecar, né? O que mais a gente alimentar, mais vai ser forte. Se você alimentar mais o seu espírito, então o seu espírito vai ser mais forte. Se você alimentar mais sua carne vai ser mais forte. Se você ficar o dia inteiro mexendo no celular, se você ficar o dia inteiro vendo coisas que não prestam, se você ficar o dia inteiro comendo, só dormindo, a sua carne vai ser mais forte. Agora, se você tirar, por exemplo, tira 2 horas para você orar, 2 horas direto,
Você tira aí uns 30 minutos para você ler a Bíblia, uns meia hora, 1 hora para ler a Bíblia. Se você faz aí umas 6 horas de jejum, 8 horas de jejum, aí o seu espírito vai ser mais forte. Aí você vai vencer todos os desejos pecaminosos. Nós podemos ver aqui, irmãos, e Jesus também foi tentado, irmãos. O próprio Jesus foi tentado. Podemos dizer que foi o próprio Deus, né? Porque Jesus era o próprio Deus. Mas Jesus conseguiu vencer todas as tentações, porque Jesus estava revestido de jejum e de oração, né? A gente só vai conseguir vencer as tentações quando nós vivemos uma vida quando nós vivemos uma vida de jejum e de oração. Se nós não vivemos uma vida de jejum e de oração, a gente não consegue vencer os desejos pecaminosos, tá bom? Vamos ver aqui em Tiago, capítulo 4, versículo 7. Tiago, capítulo 4, versículo 7, diz assim: Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Tá vendo? Queridos, essa passagem que ela bate com a mesma da tentação de Jesus. A passagem que bate quando fala sujeitai-vos a Deus, qual o significado da palavra sujeitai-vos? É obedecer, ser sujeito. Já viu quando a Bíblia diz para as mulheres ser sujeitas aos esposos, aos maridos? O que é sujeitai-vos? É ser obediente. É ser obediente a Deus. A palavra sujeitai-vos é obedecer, é ser submissas, é ser obediente a Deus. Louvado seja o Senhor. A palavra sujeitai-vos significa obedecer a Deus. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Tá vendo? Sujeitai-vos, pois, a Deus. Quer dizer, obedecei-vos a Deus. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Né? Irmãos, o diabo ele tentou Jesus. Satanás tentou o próprio Jesus. Mas Jesus venceu as tentações de Jesus, venceu o diabo. Por quê? Porque Jesus ele estava jejuando e orando. Tem muitas pessoas que querem vencer as tentações, mas no jejum não ora. Então é impossível vencer as tentações sem viver a vida de jejum e de oração. Quando o crente vive a vida de jejum e de oração, ele consegue vencer todas as tentações. A Bíblia manda nós resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Tem muita gente que fica colocando na cabeça, mas é difícil, mas é a carne minha fala mais alto. Então, se você fala isso, então você não quer. É porque você está gostando dos desejos pecaminosos. Cuidado, cuidado. Porque a Bíblia diz, livro de Romanos, capítulo 6, versículo 23, vai dizer: porque o salário do pecado é a morte,
Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Tem que tomar muito cuidado, tá bom? É possível sim vencer as tentações. Você quer um conselho? Vocês querem um conselho para conseguir vencer os desejos pecaminosos? É só começar a jejuar e orar. É só começar a viver uma vida de jejum de oração. Como a evangelista Gabriel, de que hora eu posso jejuar? O jejum é o seguinte, eu vou explicar para vocês o jejum. O jejum, tem que ter propósito, irmãos. Tem que ter propósito. Não adianta só jejuar, tem que ter propósito. Não adianta só orar. Tem que ter propósito. Não pode ter oração e jejum sem propósito, tá bom? O propósito é você prometer para Deus tal coisa e cumprir, tá bom? Por exemplo, eu quero fazer uma campanha para o Senhor me dar força para me vencer os desejos pecaminosos. Eu quero fazer uma campanha para eu conseguir vencer o pecado, vencer isso, vencer aquilo. O jejum você pode pegar de meia-noite, cabe no seu alcance, né? O jejum, diante da Bíblia, o jejum, ele é sempre bom fazer de manhã cedo, começar de manhã cedo, né? Aí você vai ter no horário que você conseguir aguentar. O jejum é o seguinte, o jejum se você quiser, você pode pegar o jejum meia-noite, entrega meio-dia, né? Ou assim que você acordar pela manhã cedo, por exemplo, se você acorda às 7 horas, você levanta, lava o seu rosto, escova os seus dentes, sem beber água, né? E dobra o seu joelho e apresenta o jejum em favor daquilo que você quer, tá bom? Se é para a sua vida espiritual, você vai apresentar para a sua vida espiritual. Por exemplo, se você quer fazer 7 dias, então os 7 dias você vai levantar de manhã cedo às 7 horas da manhã e vai apresentar o jejum. A oração você pode orar 1 hora para cima, tá bom? Para você conseguir vencer os desejos pecaminosos no dia de hoje, a oração tem que ser no mínimo 1 hora, tá bom? Tem que ser 1 hora. E não pode deixar de ler a Bíblia, tá bom? Não pode deixar de ler a palavra de Deus, porque a Bíblia é a força da nossa alma. Queridos, eu vou encerrar essa transmissão aqui, tá bom? Que Deus abençoe vocês.